finalizando aqui nossa série de vídeos, agora a gente vai continuar com a nossa tela de cadastro. Aqui vamos fazer as outras etapas da nossa tela de cadastro. Então o que a gente já tinha feito até agora é a etapa 1. A gente inclui esses dois combos aqui para selecionar o tipo de espaço. Vamos clicar aqui nesse botãozinho azul aqui de cima para a gente ver como é que está ficando a nossa tela. Clicando nele já abre a nossa tela aqui conforme o nosso desenvolvimento. Então aqui a gente tem os dois combos para selecionar o tipo de espaço e a quantidade de hóspedes. E o nosso botão de continuar aqui, que é onde a gente vai trabalhar nele aqui, que ele altera a nossa etapa, né? A gente está na etapa 1, quando clicar no continuar ele vai alterar para a etapa 2 e gravar essas informações aqui. Então, para iniciar a segunda etapa, a gente vai basicamente copiar essa etapa 1, essa estrutura é quase a mesma. Vai copiar, colar ela aqui. E vamos alterar aqui para etapa igual a 2 no nosso if, para só exibir quando for etapa 2, né? Então isso aqui a gente vai apagar por enquanto. Não é relevante para nós por enquanto. E aqui a gente vai alterar para etapa 2. Esse botão de continuar vai ser o mesmo, então ele vai continuar com a mesma função que ele tinha aqui em cima. Aqui até a gente vai mudar o estilo dele. Vou colocar aqui, mudar aqui, ele não é o default, esse cara aqui, e mudar o estilo dele. Pode vir aqui e incluir uma propriedade aqui de CSS, que é isDefault. Is_default. Aí ele passa o botão para o estilo principal aqui. Vamos colocar nesse aqui também. Ó. Com D maiúsculo, isDefault. Então aqui na etapa 2, nosso título vai ser: que tipo de espaço você está anunciando? Então essa é a etapa de cadastro aqui dos anúncios. Então essas etapas aqui a gente vai percorrendo elas para preencher o nosso cadastro aqui de anúncio. Então a gente vai alterar um pouquinho o estilo aqui, aumentar essa fonte e vamos colocar em negrito aqui também. Beleza. Então a gente vai incluir aqui a mensagem para ele escolher o tipo de propriedade. Vou deixar esse cara aqui em negrito também. E aqui embaixo a gente vai incluir um combo para ele selecionar o tipo de propriedade que a gente já tem lá na nossa... A gente tem uma tabela estática para preencher essas informações. Então a gente vai aqui no tipo de propriedade. Uma variável, a gente vai criar uma variável nova aqui. A gente vai criar porque a gente ainda não tem uma variável para guardar esse tipo de propriedade. Então a gente vem aqui na tela, adiciona uma nova variável local e dá um nome para ela, que nesse caso vai ser tipo propriedade ID, o nome dela. Ele já automaticamente identificou que a gente tem uma tabela com o nome tipo de propriedade, que ela tem um ID e já automaticamente já incluiu aqui para nós. A gente pode vir aqui agora e selecionar essa variável que a gente criou. Beleza, já saiu os erros ali, então a gente preencheu todas as informações básicas, né? Só que a gente vai incluir mais um registro aqui. Então na nossa lista o registro 0 vai ser selecione um tipo. Selecione um tipo.
Beleza, aqui eu já tenho um combo preenchido com o tipo de propriedade. Então agora o próximo passo, a gente vai incluir uma mensagenzinha aqui. Quando ele selecionar o tipo de propriedade, vai aparecer uma descrição breve ali, uma descrição breve dizendo o que é essa propriedade, né? Então a gente vai incluir um if aqui, porque eu só quero que ela apareça quando o usuário selecionar de fato uma propriedade, né? Então a gente vai selecionar um if aqui, dizendo a expressão ali para ele, a expressão que vai definir se ele vai exibir ou não essa mensagem. Então, tipo, propriedade diferente de null. Então, quando ele for diferente de null, ele vai exibir uma mensagem para nós. Quando ele for nulo, ele vai simplesmente ignorar essa mensagem. Então, a gente pode incluir uma expressão aqui. Nessa expressão, a gente vai selecionar o tipo, de propriedade e uma descrição para ele. Isso tudo a gente já tem lá na nossa tabela de tipo propriedade, tá? Então a gente pode usar uma função aqui nativa do OutSystem, que ele cria automaticamente para todas as entidades. A gente tem uma get tipo propriedade, então ele vai buscar a propriedade a partir de um ID. Qual ID? O ID que a gente selecionou ali em cima, tipo propriedade ID. Com isso a gente já consegue ter acesso a essa tabela a gente consegue ter acesso a esse registro a partir do ID que a gente selecionou. Então a gente quer trazer o label, que é o tipo, né, de propriedade. A gente vai concatenar esse texto aqui com a descrição que a gente quer que apareça ali para identificar, né, qual é o tipo de propriedade, se ele se encaixa exatamente onde o usuário quer selecionar. Então a gente copia isso aqui e agora seleciona a descrição. Vejam que ele já nos deixou aqui um exemplo que a gente selecionou, né? Ele vai ficar exatamente assim. Quando ele selecionar apartamento lá, por exemplo, vai vir aqui apartamento e a descrição, geralmente localizados em complexos ou prédios residenciais com várias unidades onde moram outras pessoas. Então era exatamente isso que a gente queria. E como que a gente vai fazer para que esse registro aqui seja exibido quando a gente selecionar um tipo de propriedade? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente vai colocar isso aqui dentro de um container para separar esse conteúdo do outro e vamos colocar um nome aqui. Tipo, vou colocar aqui tipo propriedade mensagem. E eu preciso incluir esse nome aqui para depois eu conseguir, quando eu for dar um refresh aqui na tela, eu conseguir dar um refresh nessa parte em específico aqui. Beleza. Agora a gente já tem aqui, a gente já consegue manipular esse cara. Vamos só dar um espaçamento aqui, para ele não ficar tão grudado ali em cima. Um espaçamento top aqui de 10 pixels. Beleza. A gente pode selecionar o combo aqui para fazer uma ação quando ele alterar o tipo de propriedade. Então, ele cria automaticamente uma action quando a propriedade for alterada. A gente pode selecionar uma que já existe, mas nesse caso a gente vai criar uma nova. Então, criando essa action, a gente já consegue dar um refresh ali naquele nosso container. Vamos para lá. Caindo nessa action de onChange, a gente vai especificar ela aqui, onChange tipo propriedade. E por enquanto o que a gente vai fazer é só dar um refresh naquele nosso container que a gente criou agora. Pode vir aqui selecionar por nome, tipo propriedade mensagem.
Então o que que ele vai fazer? Quando a gente quando a gente alterar então esse combo aqui, selecionar um registro, ele dá um refresh em todo esse nosso container aqui da mensagem. Então ele vai, como já vai estar preenchido o tipo de propriedade, ele vai montar essa mensagem aqui para nós. Então por enquanto é isso que a gente vai fazer. Agora no segundo passo aqui a gente vai selecionar o tipo de propriedade específico, né? Que dentro do tipo de propriedade a gente pode ter outros tipos de propriedade, né, que vão caracterizar. No caso aqui do apartamento, vai ter alguns tipos de propriedade dentro desse apartamento. Então a lógica aqui é como se tivessem grupos, né? Dentro desses grupos tivessem algumas categorias. E aí a gente vai selecionar, ser mais específico na nossa alocação, né? Criar uma mensagem aqui de título. A gente pode vir aqui e copiar, né, esse cara aqui. E alterar a mensagem dele aqui. A gente vai colocar assim: agora vamos ser mais específicos. Justamente selecionando, né, nossa propriedade aqui. Então a gente vai ter um combo. E esse combo aqui, ele vai ser um pouquinho diferente do outro. A gente vai ter que criar uma consulta. A gente vai criar um aggregate para ele. Que a partir do tipo de propriedade, a gente vai buscar as propriedades específicas. Então, a gente vai, nesse caso aqui, por exemplo, em apartamento, a gente vai procurar as propriedades específicas de apartamento, né? Dá um espaçamento aqui. Beleza, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir lá no Preparation. A gente vai criar uma consulta de tipo de propriedade específico. Vou procurar nossa tabela de tipo de propriedade específico. Vamos arrastar ela aqui para o nosso Preparation. E um dos nossos filtros vai ser ela vai estar ativa. Beleza, ele já me trouxe um filtro automaticamente. E o tipo de propriedade vai ser o tipo de propriedade que a gente selecionou lá no nosso combo. Então a gente já tem guardado ele dentro dessa variável. Então essa vai ser o nosso filtro aqui. E onde a gente vai usar esse cara? Lá dentro do onChange. Então quando a gente fizer um onChange, a gente vai fazer um refresh dos dados, que a gente vai selecionar, ele vai fazer o nosso filtro e vai atualizar a página aqui, atualizar a nossa mensagem. E a gente vai fazer com que ele traga esse próximo campo aqui, né, só quando tiver preenchido o nosso tipo de propriedade. Então a gente vai vai incluir um if nesse container aqui. Ou melhor, a gente vai dentro desse container, a gente vai selecionar o que tem aqui dentro e vai incluir um if. Beleza. A gente vai pegar o mesmo if que a gente tinha feito antes aqui. Cadê o nosso if aqui? Aqui. Vai pegar essa mesma expressão aqui. Vamos abrir ela que fica mais fácil de copiar. A gente vai copiar esse cara aqui e vai colar ele aqui dentro. Então ele vai ter a mesma lógica, né? Então outra coisa que a gente vai fazer é dar um nome para esse cara aqui. Tipo propriedade específico. Vamos nomear melhor aqui, colocar um container na frente aqui. Melhor depois da gente se achar. Vai ser container underline. E aqui também a gente vai colocar container aqui na frente. Depois vai ficar mais fácil da gente se achar. Container.
Então o que a gente vai ter que fazer é dar um refresh nesse cara aqui agora também. Lá dentro do nosso onChange. A gente vem aqui, arrasta o Ajax Refresh. Procura aqui por específico. Ele já vai montar aqui a nossa árvore e já vai nos trazer esse container aqui pra gente selecionar. Beleza, vamos ver o que tem de erro aqui. Olha, ele nos diz que a gente não selecionou nenhuma fonte de dados para esse nosso combo. Então a gente vai selecionar aquela nossa nova consulta que a gente fez. A variável que ele vai guardar, a gente vai guardar direto. Aqui ele abriu errado. Abri aqui, selecionar a variável. Aqui. A gente vai selecionar a nossa hospedagem. A gente tem um campo aqui, tipo propriedade específico. Esse cara vai guardar o que o usuário selecionar. O ID desse cara vai ser o tipo propriedade específico ID. Beleza. Então agora quando o usuário selecionar um tipo de propriedade, ele vai exibir a mensagem e exibir esse combo aqui para ele selecionar um tipo de propriedade, de acordo com as propriedades que ele selecionou. Então, o que vai ter de diferente nessa nossa etapa 2 aqui é que a gente vai conseguir ter um botãozinho ali para voltar para a etapa 1. Então a gente vai criar um link aqui. Vamos colocar um texto. O texto aqui vai ser voltar. Vamos colocar um link nesse texto. E a gente vai colocar um link para alterar a etapa. Então, essa action aqui vai ser um Ajax submit. Ela vai alterar a nossa etapa e vai continuar na tela aqui. A gente não vai para outra tela, né? Então, alterar a etapa vai ser a etapa atual menos 1. Isso que a gente vai fazer. Isso concluir? Não, ele não vai concluir. Por enquanto a gente ainda está na etapa de edição aqui, a gente não vai concluir. Então o que a gente pode fazer aqui agora é separar esses caras aqui. Vamos criar um container para cada um. Criar um container para cada um. E a gente vai criar com tamanho de metade aqui. 6 para cada um. Então o nosso layout ele é sempre dividido em 12, então são 12 colunas, é o tamanho total de um container. E se a gente quiser separar ele, a gente pode colocar duas colunas de 6, tamanho 6. Então a gente vai colocar esse voltar, a gente vai jogar ele para a esquerda aqui, o alinhamento dele. E a gente vai incluir também aqui um ícone dentro desse link, para ficar um pouquinho mais bonito aqui. Vamos achar um ícone. Vamos arrastar ele para dentro do link, né? Beleza. Nas propriedades aqui a gente seleciona uma flechinha aqui de voltar. Selecionar essa flechinha aqui. Beleza. Aqui agora a gente vai aumentar um pouquinho esse texto aqui, porque está muito pequeno. Então a gente vai colocar tamanho, coloquei aqui tamanho 16 aqui. Tamanho 16. Tamanho 16 e vamos incluir aqui um negrito também, para ele ficar mais destacado aqui. Esse cara aqui, para esse link de voltar aqui, a gente vai criar um estilo novo para ele. Então eu posso clicar duas vezes aqui. Eu vou criar uma classe aqui, link voltar, uma classe CSS. E vou incluir uma color aqui para esse link. Uma color aqui verde. E aqui eu vou selecionar agora. Nesse link eu vou selecionar esse estilo que eu criei. Então ele já alterou para verde ali, que é um verde parecido com o que a gente tem lá no Airbnb.
Beleza, incluir esse link aqui. Depois a gente vai fazer uma alteração aqui no tema para que esses botões aqui eles fiquem verdes iguais a esse link de voltar aqui. Que lá no Airbnb ele não é rosa aqui como tá aqui no nosso site, né? Ele é verde igual esse link. Então depois a gente vai fazer uma alteração aqui que vai mudar para todos eles. Então uma coisa que eu tô vendo aqui é que ele tá ficando desalinhado, esse cara, o continuar e o voltar estão desalinhados. Então a gente tem aqui um componente que ele faz justamente isso, ele alinha aqui. O Align Center é um componente que ele alinha os componentes ao centro do nosso container. Então vou selecionar esse cara aqui, arrastei ele para dentro e vou colocar esses dois containers aqui dentro desse componente. Então, automaticamente ele já centralizou os dois caras aqui que era o que a gente queria. Beleza, já tenho aqui o meu voltar e o meu continuar. Então o que faltou aqui? A gente faltou no continuar aqui e no voltar ali, né, na section, incluir a nossa lógica aqui dentro, né? Então a gente vai fazer isso agora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar a nossa variável de entrada lá da etapa. Essa variável que tá aqui, a variável de entrada da tela, ela vai receber a nossa etapa atual, que é o que a gente recebeu aqui lá no nosso botão de continuar. A gente vai trocar uma etapa pela outra aqui. Então a gente vai atualizar a etapa do parâmetro de entrada a partir do que a gente selecionou lá no botão ou de voltar ou de continuar. Então a segunda coisa que a gente vai fazer é passar o nosso status aqui, né? O status da nossa hospedagem. Selecionar aqui o status da nossa hospedagem para em andamento. Então toda vez que ele fizer uma alteração, independente do status que tiver, ele vai alterar para em andamento. Outra alteração que a gente vai fazer aqui é selecionar o usuário. O usuário que está preenchendo essa hospedagem aqui. Então a gente vai selecionar aqui Get User ID. Isso é uma função pronta aqui já do OutSystem que ele retorna o usuário atual. Só que a gente vai preencher essa informação do usuário atual só quando essa informação não estiver preenchida, né? Só quando ela estiver vazia. Se ela já tiver sido preenchida com um usuário, a gente não vai pegar o usuário, a gente vai pegar o usuário que já está preenchido, não o usuário que foi preenchido e não o usuário da sessão. Então vou verificar se, opa, ficou errado aqui, se já foi preenchido para nossa hospedagem aqui o usuário. Então se ele for diferente de null, null identifier, na verdade igual, se ele for igual a null, então eu pego o usuário ID, se não eu pego o próprio usuário. É isso que vai me retornar aqui. Beleza, eu já preenchi a etapa, já preenchi o status e já preenchi o usuário. Essas informações aqui são as básicas para a gente salvar um registro aqui na nossa base. Então o que eu vou fazer é justamente isso. Vou salvar agora o registro de hospedagem. A gente tem aqui já uma função pronta que é create or update. E a gente seleciona a fonte de dados aqui que a gente vai querer passar para atualizar ou criar um registro, que vai ser a nossa consulta lá. List.current. Então vai ser o registro corrente que a gente está alterando no momento. Beleza.
Agora a gente vai ter que fazer mais um tratamento aqui no nosso tipo de propriedade. Quando o tipo de propriedade for diferente de nulo, a gente vai fazer o preenchimento dele. Então a gente vai vir aqui. Esse tratamento ele é importante para quando a gente entrar na tela pela primeira vez. Já para a gente já preencher automaticamente o tipo de propriedade a partir do tipo de propriedade específico. Vou fazer aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então o tipo de hospedagem, tipo de propriedade específico for diferente de null, quando for diferente de nulo, a gente vem aqui e seta aquela variável que a gente tem aqui, tipo de propriedade, igual ao get tipo de propriedade. Opa, veio aqui errado. Nossa expressão aqui, get tipo propriedade a partir get tipo propriedade, vem aqui, get tipo propriedade específico, que é o que a gente tem na nossa tabela, né? Então a gente vai buscar do que já foi preenchido para essa hospedagem. Aqui vamos selecionar específico ID. Vem aqui tipo propriedade, ponto, esse cara aqui. Então a partir do que foi selecionado, a gente busca o tipo de propriedade e salva naquela nossa variável de tela aqui. Só para não ocasionar dele acessar a tela e não ter nenhuma propriedade vinculada. Outra coisa que a gente vai fazer aqui na sequência é guardar o hospedagem ID. Vamos atualizar ele, na verdade. Hospedagem ID com o que foi criado agora ali, né? Que vai retornar da nossa função aqui de criar ou atualizar. Depois disso eu venho e faço um refresh da hospedagem, que é para atualizar os registros aqui conforme o que a gente selecionou. A gente vai vir aqui fazer o tratamento para quando for concluir. Então, quando a gente quiser concluir a tela, ele não vai dar o refresh das informações, ele vai dar uma mensagem que concluiu o registro da hospedagem e vai voltar para a tela principal. Que a gente não fez ela ainda, a gente vai fazer ela aqui na sequência. Beleza, então a gente vai dar um feedback aqui para o usuário, que é uma mensagem. Na verdade a gente tem que pesquisar aqui. Feedback message aqui, né? Vai dar um feedback para o usuário dizendo que o anúncio foi aqui dizendo que o anúncio foi criado barra atualizado com sucesso. A gente vai incluir uma mensagem de sucesso aqui para ele. E a gente vai incluir aqui. A gente vai incluir o destino aqui que ele vai voltar. Por enquanto a gente vai colocar anúncio aqui. Mas depois a gente vai colocar a nossa nova tela, que vai ser a tela principal lá do nosso sistema. E se ele não for uma etapa de concluir, se ele estiver alterando as etapas aqui, a gente na verdade não fez ainda, vai fazer aqui agora. A gente vai colocar todo o nosso conteúdo aqui de etapas dentro de um container e vai nomear ele aqui para container geral. Então a gente vai
atualizar esse container geral aqui. A gente vai atualizar o container geral. E aí a gente vai exibir a etapa que ele está selecionando, né? Então, aqui a gente vai só selecionar porque é obrigatório aqui nosso container, beleza. Então a gente já pode publicar aqui essa etapa 2 aqui que a gente criou. Publicando aqui. Agora a gente pode abrir a tela e ver como é que tá ficando. Beleza, eu tenho aqui a etapa 1. Aqui eu estou cadastrando uma, então eu não tenho as informações de ID lá por enquanto. Então vou selecionar aqui o lugar todo para 2 hóspedes e vou continuar. Então nesse momento ele foi para aquela nossa action de alterar a etapa, criou um registro e alterou para a etapa 2, atualizou o nosso container geral lá. Então aqui eu já estou na etapa 2, vou selecionar um tipo de propriedade, apartamento, ele já atualizou. E aqui a gente trouxe errado aqui, na verdade a gente tem que trazer, a gente está trazendo o ID, mas a gente tem que trazer na verdade o nome desse tipo de propriedade específica. Então, no próximo vídeo a gente vai alterar isso e continuar para as próximas etapas.